que é o Espiritismo, é o principal deles, em algumas relações dos livros de Kardec, ele aparece junto com os que são considerados fundamentais para a codificação. Em outra relação, o que é o Espiritismo aparece como uma obra paralela, e aí e citam outros textos, outros livretos do Allan Kardec. É interessante, eu trabalho num meio, eu sou jornalista, eu trabalho num meio onde as pessoas me colocam, sempre tem um pé atrás, né? E vira e mexe, eles me perguntam algumas coisas, porque sabem do estudo que eu faço, sabem que eu pratico, e de vez em quando, e agora que tem o filme aí do Chico Xavier, que tem a novela, que tem um monte de coisa, vira e mexe, eles perguntam, né? E foi tão interessante rever essas obras do Allan Kardec, porque a gente começa a reparar como o espírito tem um DNA, como ele tem uma marca, né? E vira mais uma maneira de você falar assim, olha, o Allan Kardec reencarnou, como Oswaldo Polidoro, é o Cristo Elias, porque tem o mesmo DNA no trabalho, no texto. A grafia é quase que, se tivesse a letra, seria a mesma letra, né? Porque a forma de escrever, a forma de pontuar e de resgatar de puxar algumas coisas, de alertar, de sacudir, é a mesma. Você vê nas duas obras. E o interessante, o que é o Espiritismo é um livro que nos catálogos ele aparece como um livro que Kardec fez para as pessoas que chegavam no Espiritismo, e aí ele não tinha tempo de ficar retomando alguns assuntos para todos que vinham pela primeira vez. Então, o que é o Espiritismo? Tem isso, o Espiritismo, na sua expressão mais simples, e outros opúsculos de Kardec, reúne livretos de Kardec, e aí a gente vê os livretos que o seu Oswaldo fazia, os folhetos a gente pode associar com a revista espírita, e tem um dos livros, talvez o livro é pequenininho, mas ele é muito bonito, que é esse Viagem Espírita em 1862, que tem o título, acho que talvez, da última viagem, porque a primeira foi em 1860. E aqui é o Atos dos Apóstolos de Kardec. É a viagem que ele fez pela França para falar sobre o Espiritismo, para encontrar as comunidades. E aí é bonito, porque são os discursos dele, né? Então, você vê todo o entusiasmo na hora que ele sente o resultado, os médiuns trabalhando e aquilo tudo vivo, né? A França ali com o Espiritismo. As três obras, a gente vai ser interessante que a gente vai perceber nos três livros que Kardec em nenhum momento falou, eu sou o cara, eu sou o Espiritismo. Muito pelo contrário, ele fala que o Espiritismo tem a força, né, e aparece isso na Viagem Espírita, num dos discursos, ele falou, olha, em questão de 5, 6 anos, de 3, 4 anos, o Espiritismo ganhou uma força muito grande, não só na França, como em toda a Europa. E ele falou, isso acontece porque não está baseado num homem, não está baseado na figura de um filósofo, de um pensador, mas sim numa coisa maior, onde os espíritos são os intermediários. Então não tem como destruir esta doutrina que foi enviada ali. Eu já sei totalmente aqui do que eu tinha programado para falar com vocês. Enfim, então esses livros, essas obras, elas são pouco conhecidas aqui no Brasil, até mesmo, e aí eu vou usar o termo que as pessoas usam, dos kardecistas, né? A gente deveria falar dos espíritas, apenas dos espíritas, que foi a palavra que ele criou, o termo que ele criou, que Kardec criou, e que, infelizmente, nós, humanos relativos, acabamos nos prendendo a mais uma figura, a mais um nome, e criamos, não, eu sou kardecista, né? Muitas vezes me perguntam isso, não, mas você é espírita kardecista? Quando você fala divinista, então as pessoas ainda não compreendem. Mas
tem muito disso. Não, é kardecista. E Kardec em nenhum momento falou que fique aqui. Muito pelo contrário, ele advertia para não ficar no nome dele. Mas esses 3 livros, eles são pouco conhecidos pelos próprios kardecistas. Meu pai frequenta a federação ali, trabalha na federação, e eu conversei com ele sobre esses livros. O que ele tinha estudado era o que é o espiritismo. Os demais, não. Então, se eles são, né, se os próprios kardecistas não estudam isso, não resgatam esses textos, e que são textos muito legais, os livretos que estão aqui no que é o Espiritismo, eles são livretos concisos, com muita informação também para quem ia ali pela primeira vez, porque Kardec queria atrair essas pessoas, mas queria qualidade nos trabalhos, né? E tem muita informação. Tem como puxar bastante coisa ali. Estão aqui as 2 frases que mostram e que caminham ali. Ó. Deus que é sábio, e aqui Kardec fala, tinha muito, imagina, naquela época, de um lado, o positivismo, que era a matéria pura, a ciência acima de tudo, nada de religião, nada de instituição religiosa, a ciência explicando tudo, e do outro lado, a Igreja Católica dominando, e tudo de Deus parte daqui, parte de mim. E ali numa indagação do livro que é o Espiritismo, são 3 conversas, com o crítico, com o cético e com o padre. E o padre questiona, o cético questiona, se o Espiritismo é a boa nova, é o novo Evangelho, é o caminho, tem mais informações, por que não veio pela Igreja, que é a representante, que era, né, a representante de Deus? E aí ele fala lá, Deus que é sábio, prevendo que os homens nela iriam misturar suas paixões e preconceitos, não quis lhe dar o encargo dessa nova revelação. Confiou-a aos Espíritos, seus mensageiros, que a proclamaram sobre todos os pontos do globo, fora de qualquer culto particular, a fim de que ela possa se aplicar a todos e ninguém a desvie em seu proveito. E é interessante que assim, o Kardec, se você conversa com alguns kardecistas, eles falam, não, Kardec não... Porque tem alguns momentos que ele fala, olha, o Espiritismo é de todas as religiões, todos que são espiritualistas podem ser espíritas também, ou passam por ali. Mas em vários momentos ele é crítico com a instituição religiosa. O melhor meio para as pessoas se esclarecerem sobre o Espiritismo é inicialmente estudarem a sua teoria. Os fatos virão a seguir, naturalmente, e serão compreendidos qualquer que seja a ordem e as circunstâncias que os conduzam. O Kardec, no que é o Espiritismo, ele deixa muito claro a importância que tem de se estudar constantemente, né, de você procurar informação. Tem que praticar e estudar, né, ao mesmo tempo. E essa frase, na hora que eu vi, eu acho que ela explica muito bem o que a gente está hoje aqui, num ciclo que volta 1,5 séculos, para poder compreender ou para poder entender um pouco mais o que a gente tem hoje, que é o Evangelho Eterno. Né? Na hora que a gente volta lá atrás e resgata algumas coisas e relê, estuda, e o seu Oswaldo falava muito para isso, leiam, estudem, né? Peguem informações, só assim nós vamos abrir os nossos horizontes, só assim nós vamos compreender um pouquinho mais. Lá no início do Espiritismo, e aí ele falava o seguinte, ó, Deus quer que nós trabalhemos, que o nosso pensamento se exercite, só por esse preço iremos adquirir o conhecimento, que é o que nós vamos fazer hoje aqui, de tentar conhecer um pouquinho mais essas obras. E até lembrar que o seguinte, que é importante a gente estudar isso para compreender mais e para estar preparado para um momento que a gente vive interessante. Nós temos aí o centenário do Chico Xavier, nós temos as novelas, uma novela espírita, vem aí o Nosso Lar, o filme.
é um momento onde as pessoas falam muito sobre espiritualidade. É um momento onde as pessoas se questionam, né? E me lembra bastante no próprio livro, no segundo livro, que é o Espiritismo na sua expressão mais simples. Em alguns momentos ele fala disso, que como tem o positivismo, ele nega, né, tudo que podia estar ali, é a ciência pela ciência, as pessoas acabam questionando mais. Então Kardec diz, use a razão para poder explicar tudo que vem ali. No que é o Espiritismo, que é esse primeiro livro aqui, que é a primeira parte, a parte mais envolvente, o primeiro capítulo contém, em forma de conversação, respostas às perguntas mais comuns sobre os fundamentos da doutrina. Nessa primeira parte, são 3 conversas. A primeira com o crítico, não é tão longa assim, é um embate sobre, principalmente, charlatanismo e milagres. Nessa conversa, Kardec rebate muito isso. A segunda conversa é com o cético, é o maior diálogo, bem explicativo, aborda todos os princípios do Espiritismo, e ali vai falar dos principais conceitos, os meios de comunicação, os médiuns, a diversidade dos espíritos, o esquecimento do passado e o comportamento. É interessante perceber que é o seguinte, Kardec o tempo todo fala sobre os médiuns e muito sobre comportamento. Então, na viagem em 1862, o Kardec, nos discursos, na hora que ele está com as comunidades em Lyon, ali naquela região, ele fala o seguinte, você não basta ser o espírita. Ele fala assim, você tem que mostrar que não basta ser médium, você tem que mostrar que você tem moral, que você não vai usar daquilo, porque naquela época muitos queriam cobrar, você tinha os saltimbancos que faziam shows e que falavam que eram médiums, que conversavam com os espíritos, porque vinha daquela coisa meio show ainda das mesas girantes. E essas mesas girantes que criaram frisson na França, atraíram num primeiro momento a atenção para depois chegar à codificação. E ele queria quebrar isso. Então ele falava que, olha, o médium precisa se portar como médium, precisa mostrar a sua moral e o seu comportamento. O segundo capítulo do que é o Espiritismo vai reunir aí os tópicos mais importantes da doutrina e é uma espécie de resumo do livro dos médiuns. Nos livretos que formam outro livro, Kardec cita muito isso. Leiam o livro dos médiuns e o livro dos espíritos. E o terceiro capítulo traz as soluções para os problemas de ordem psicológica, moral, filosófica. É uma espécie de resumo do livro dos espíritos. Bom, vamos lá. A pequena conferência espírita, o crítico, o cético e o padre, que são as 3 conversações e talvez seja onde a gente vai pegar o maior tempo desse sábado. Não dá para a gente mergulhar profundamente nos 3 livros, mas essas conversas, elas são provocativas, mostram a importância da gente ter conhecimento. Por quê? Porque o Kardec, ele dizia o seguinte, o erro pertence àqueles que, não se dando ao trabalho de estudá-lo, julgam-no pelas aparências. Porque o crítico chega ali e começa a fazer um monte de perguntas sobre o Espiritismo, rebater o Espiritismo. Começa a tentar pegar toda aquela doutrina e desmoralizar, destruir aquela doutrina. E Kardec fala o seguinte, olha, tudo bem, venha falar sobre isso. Você quer trazer os seus argumentos? Traga. Mas você precisa conhecer o Espiritismo para poder falar sobre ele. Faça uma crítica, positiva ou negativa, mas para fazer você precisa ter informação. Para você rebater e dizer que isto não é o caminho, tenha informação sobre. Não basta ter a fé cega. Depois o crítico ali bate por causa do charlatanismo, das pessoas que se diziam espíritas, que se diziam médiums e que cobravam. Algumas chegavam a fazer sessões naquela época e no final cobravam o valor da transcrição, a comunicação dos espíritos. O Espiritismo é o primeiro a repudiá-los,
Porque denunciar o abuso é ajudar a preveni-los e a prestar um serviço à doutrina. E aí ele advertia, porque ele, né, ele falava sobre o crítico lá falava do charlatanismo, falava também sobre as mesas girantes, a curiosidade que as pessoas tinham e que aquilo não levaria a nada, porque aquilo, como moda, passaria. E aí ele fala que o período da curiosidade teve o seu tempo, depois foi sucedido pelo da observação. O espiritismo, então, entrou no domínio das pessoas sérias que não se divertem com ele, mas que se instruem. E aí, nesses 3 livros, vai ser muito interessante perceber que durante toda a encarnação, e nesse trabalho intenso, porque Kardec teve, naquela encarnação, Cristo Elias teve muito menos tempo do que como Oswaldo Polidoro, teve muito mais tempo para... Né, a encarnação foi maior, né? Ele ficou mais tempo encarnado e começou a trabalhar antes. E ali ele não tinha como tempo a perder e precisava... já que tinha todas as informações, e elas estavam ali no livro, ele precisava cortar o que era a diversão daquilo que se falava, vamos falar com os mortos, vamos conversar com os mortos, e criar um padrão não um padrão de comportamento, mas algo que, para isso ser proveitoso, nós precisamos ter médiuns que levem a sério. O contato com o plano espiritual tem que ser com responsabilidade e seriedade. Não pode ser como moda, algo que vamos fazer um show. E naquela época existiam uns saltimbancos. Toda época você tem o seu aproveitador, né? Você tem a sua televisão mais ou menos popular. Naquela eram os circos que tentavam fazer o show usando o que era o espiritismo. Hoje a gente vê até mesmo na televisão, não sei se vocês assistiram essa semana, foi no Super Pop lá da Luciana Gimenez. Levaram uma vidente, uma sensitiva, sei lá. E aí gravaram com ela dentro de uma casa, porque a casa estava encalhada, não vendia, e ela foi lá conversar com os espíritos para que os espíritos saíssem da casa e a casa pudesse ser vendida, que o corretor conseguisse vender. E aí eles trataram aquilo com sensacionalismo. Esse tipo de informação destrói muita coisa, destrói todo um trabalho. E era aí que tentavam usar isso contra Kardec, e nessa conversa ele rebate no crítico ali. A convicção, eles falam muito, né, eles perguntam muito como é que Kardec conseguiria convencer as pessoas, e ele usaria, talvez, as pessoas mais simples, com menos instrução, para puxar para o espiritismo. E aí fala que a convicção é só obtida com o tempo, com uma série de observações feitas com um cuidado todo especial. E uma outra frase que é fantástica essa daí: para o observador assíduo que reflete, as provas afluem. Para ele, uma palavra, um fato insignificante em aparência, pode ser um raio de luz, uma confirmação. Quando eu li isso, e confesso que não foi na primeira vez que eu li, foi quando eu comecei a montar a apresentação, eu lembrei desse um raio de luz, uma confirmação. Eu voltei, eu acho que há uns 20 anos na minha vida, um dia que eu fui lá na Pedro Dol, numa sessão à tarde, com o seu Oswaldo sentado assim, né? Era a segunda cadeira ali. E lá ficavam as pessoas aqui na frente da mesa e um grupo para lá, né? Assim, umas cadeiras para lá. E eu sentei ali com a minha tia. E o seu Oswaldo na sessão, quando eu fui João Batista, quando eu fui Kardec, e aí ela parou, ela falou assim: você quer que eu vá lá? Ele disse que foi tudo, não tem um ruim para ele ser. Calma, tia, vai lá. E ela estava passando por um momento muito complicado, um momento que só ela sabia o que estava complicado. Aí chamaram, ela foi, se aproximou da mesa, o seu Oswaldo pegou na mão, começou a falar, fizeram uma rodada de evidência, e aí o seu Oswaldo conversou com ela, ali, em público. Eu não entendi, eu acho que a maioria não entendeu, mas ela saiu dali aos prantos, sentou do meu lado, passou a sessão, terminou a oração. Ali, ela virou e falou assim: ele é tudo isso.
Por quê? É esse raio de luz, é essa confirmação. As provas afluem para ele em uma palavra, em um fato que às vezes é insignificante, é esse raio de luz. E ela depois, durante muitos anos, né, frequentou ali a Pedrodol, levou outras tias minhas ali a Pedrodol. Hoje não vai, porque eu acho que mora lá do outro lado da Zona Leste, mas isso me lembrou ali, né? Falei, olha, que é isso mesmo. E aí ele fala instrua-se primeiro pela teoria, leia e medite as obras que tratam dessa ciência. Nelas aprenderá seus princípios, encontrará a descrição de todos os fenômenos, compreenderá sua possibilidade pela explicação que é dada sobre eles e pela narração de inúmeros fatos espontâneos dos quais o Senhor pode ter sido testemunha sem dar conta e que lhe voltarão à memória. Essa aí é uma resposta ainda ao crítico, falando justamente né, vá lá, conheça, né? Muita coisa vai voltar, e ele já fala um pouquinho da reencarnação, puxa um pouco das vidas passadas, né? O Kardec, nesse trecho do livro, ele já fala um pouco da importância que as pessoas que ali na França começaram a se aproximar dele, porque eram chamadas para um trabalho maior, coordenado, e ele precisava preparar essas pessoas. Ele precisava fazer com que aqueles espíritos que estavam encarnados ali e que chegavam para ajudar num grande trabalho, estivessem preparados. Então, ele fez todas as obras lá da codificação e fazia esses livretos, esses livros paralelos, a revista do Espírita, justamente para dar informação, para provocar o estudo, para provocar o crescimento desses espíritos. Bom, o cético, esse daí é o segundo diálogo, talvez o mais... É o maior e o mais provocativo deles, tá? Ele fala muito sobre o comportamento, o crescimento do espírito, rebate as acusações da igreja, usa o positivismo a seu favor. O Kardec vai mostrar uma preocupação com a proliferação do materialismo. E é interessante, depois que eu fui pesquisar, nesse capítulo ele cita muito suicídio. Ele fala muito do suicídio. E se a gente buscar em livros de história, era uma fase onde as pessoas praticavam muito o suicídio. E aí, se você parar para pensar, é claro, né? Quando você é muito materialista, onde você tem uma negação grande ou um desconhecimento da sua vida espiritual, de que continua, onde você acha que tudo acaba aqui, nesse momento, onde vale só uma encarnação, se ela não estiver boa, se você não tiver as melhores coisas, ou se você perder o que é mais valioso, porque você só enxerga a matéria, vai para o suicídio. E aí ele fala muito disso, ele combate muito isso, ele é muito feroz nessas colocações. É interessante observar isso. O Espiritismo liga-se a todos os ramos da filosofia, da metafísica, da psicologia e da moral. É um campo imenso que não pode ser percorrido em algumas horas. E ele fala, na hora que ele começa a conversar com o cético, ele fala, olha, você fará todas as suas perguntas, mas com certeza eu não conseguirei responder nada do que na profundidade que tem, porque eu preciso de muitas horas. E aí o cético ele fala, não, mas para que você vai criar mais alguma coisa, o espírita, se já existe o espiritualista que é contra o materialista. E aí ele fala que todo espírita é necessariamente espiritualista, mas isso não quer dizer que todos os espiritualistas sejam espíritas. Ele começa, e ele mostra um orgulho grande na hora que ele fala, olha, a partir de agora há uma codificação, a partir de agora há um divisor onde, em qualquer canto, saberá. E ali ele fala muito da Europa, cita a Áustria, a Polônia, alguns países em volta ali da França que começam a ter também comunidades espíritas, a Inglaterra, e aí ele falou, a partir de agora, haverá uma unidade no planeta do que é o espiritismo. Porque o cético, ele lembra lá no confronto dele, nesse diálogo, ele lembra do início do espiritismo na América, né, a escola americana,
E, olha, está tudo disperso por aqui, porque você tem aqui na França, mas você tem em outras comunidades, você não tem um eixo, né, fazendo uma referência à igreja. E aí o Kardec mostra isso. Não, nós temos uma unidade. Mas por quê? Porque pelo plano divino, o Espiritismo chega ali, com ele na França, mas várias comunidades, em vários pontos do planeta, para mostrar que não depende de um homem. Que aí eu falo, né, a divergência lá das duas escolas. A divergência é a forma na essência, na realidade ela constitui a maneira de encarar alguns pontos da doutrina. O Espiritismo jamais apresentou a 100ª parte das divisões que dilaceraram a Igreja durante muitos séculos e que a dividem ainda hoje. Que é o lado, quando a gente fala, se vocês conversarem com algum kardecista, ele vai falar, não, mas Kardec procurava a convivência entre todas as religiões, o kardecismo pode ser o encontro de todos, né? Se você vira e mexe, você ouve alguém tentar justificar assim. Mas ele era rigoroso nisso, ele fala, não, você fala que não há uma, né, que são várias as comunidades, que não há uma figura papal, né, não cita o Papa, né, mas que não há uma figura, um líder central, mas o Espiritismo jamais apresentou a 100ª parte das divisões que dilaceraram a Igreja durante muitos séculos e que a dividem ainda hoje. E aí é importante, e nesse diálogo Kardec volta a falar, ó, você precisa ter informação, você precisa ter conteúdo. Quer falar sobre o Espiritismo? Venha com informações, com dados, não com ideias preconcebidas. Só porque tem uma escola americana e uma francesa, que haverá uma europeia, que haverá divisão. Ou só porque a igreja tem um líder espiritual que representa, que seria o filtro, o elo. Não é isso. Então, tenha informação. E por isso que é importante a gente ler e estudar o tempo todo, a gente tentar se questionar. Peraí que eu já pulei aqui uma parte. O erro de todos é crer que a fonte do Espiritismo é única e que ela se baseia na opinião de um homem, daí a ideia que, contradizendo a opinião deste homem, poderão destruir o Espiritismo, porque o cético o tempo todo tenta questionar ele como líder, né? Assim, Kardec é o líder do Espiritismo. Ele fala, não, em nenhum momento tem a opinião de um homem, uma figura de um homem. E isso é importante. Eu acho que de todos esses, se a gente prestar muita atenção nesses livros do Kardec, ele vai bater muito no comportamento, na postura do médium, e ele tem uma preocupação muito grande nisso, com o mediunismo, porque precisa ter a prática sadia para que o espiritismo não termine como espiritismo, mas que ele se prepare para as gerações futuras e para quando ele voltar, para continuar o trabalho dele. E ele bate muito nisso. Não é um homem, entendam isso, não é Kardec, né? O tempo todo ele bate. E a verdadeira causa está, pois, na própria natureza do Espiritismo, que não recebe o impulso apenas de uma fonte, mas que permite a toda pessoa receber diretamente das comunicações dos Espíritos e, assim, assegurar-se da realidade dos fatos. Que quebra também aquele negócio de você precisar de um representante, de um filtro, de um padre para fazer o seu contato direto com o princípio. Vamos lá. Nessa conversa ele sempre bate, né? Porque o cético ali ele tenta destruir os argumentos de Kardec, e aí ele cita o próprio positivismo, ele fala, mas como que numa época onde o planeta vai contra a igreja, luta contra o poder e se volta para a ciência, e ele fala, olha, é justamente no positivismo do século que nos faz adotar o espiritismo, o que é a ele que se deve, em parte, a sua rápida propagação. E aí Kardec fala sobre a razão, para se ter a razão acima de tudo. Ele busca na ciência, né, quando ele fala assim, ó,
se há um método científico e ele adota esse método científico, é porque naquele momento a sociedade pedia, porque ela rompia com alguma coisa, e ele pega nesse desejo de se romper, de buscar explicações racionais, e ele pega justamente no positivismo para poder levar isso para frente. Se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Essa parte é interessante porque ele fala assim, o cético fala, tá bom, você tenta me convencer, você destrói todos os meus argumentos, mas convenhamos, quando uma mesa girante traz a comunicação, ela tem, é uma mesa, ela não tem uma mente, ela não tem matéria, né? Não tem algo ali. Ele fala, não, tudo bem, se todo o efeito tem uma causa, alguma coisa provocou ali. Ela respondeu através das batidas, ela respondeu. Então, se ela respondeu a uma pergunta inteligente, alguma coisa lógica, é porque se esse efeito inteligente, se é um efeito inteligente, tem uma causa inteligente. O resultado foi prático. Então, até nisso, ele consegue o tempo todo não ser colocado contra a parede nesse cético. E os espíritos são uma causa e não um efeito. Quando se vê um efeito, pode-se procurar a causa, mas não é natural imaginar a causa antes de haver visto os efeitos. Na conversa com o cético, ele começa a falar sobre os meios de comunicação. Ele começa a falar sobre, tá bom, o senhor Allan Kardec diz que esta é a realidade, mas o que acontece então? E aí ele começa a explicar e ele passa ali é uma verdadeira aula do que é mediunismo ali no momento. A intuição, que era o mais comum, a comunicação por batidas, hoje a gente já nem pensa mais nisso, a escrita e os sons articulados. E aí, quando ele fala da escrita, ele classifica os médiuns de efeitos físicos, auditivos, videntes, desenhistas, músicos e escreventes. E aí a gente vê como passa o tempo, né? Um século e meio depois, lá Kardec falava, esta última faculdade é a mais comum, a que melhor se desenvolve pelo exercício, é também a mais preciosa, porque é a que permite as comunicações mais frequentes e mais rápidas. Pensar que lá atrás, quando começou essa comunicação, né, o contato mais intenso entre os dois planos, foram as mesas girantes, aí tentaram os tabuleiros, dos tabuleiros fizeram pranchetas, e ele fala disso, das pranchetas com lápis, as cestas com os lápis, para tentar uma comunicação melhor, e aí, num passo seguinte, viram que não, nós temos o médium vai ser inspirado, vai escrever. Hoje, a gente já deu um passo à frente, a gente já deixou, é claro que ela tem ali, tem a psicografia ainda, mas a gente sabe, já foi advertido, o seu Oswaldo falava muito disso, da gente ter cada vez mais as mediunidades conscientes, né? Onde a clarividência, a vidência, a gente já deu um passo que lá atrás a psicografia era o máximo, era o que tinha maior neutralidade, né? Porque não tinha matéria, era a mais espiritualizada que tinha. Experimentar é o único meio de saber se a mediunidade existe. Além disso, os médiuns são muito numerosos e é muito raro que, se nós mesmos não formos, não se encontre um deles em algum membro da nossa família ou do nosso círculo de amizade. Que já começa a mostrar que não é restrito, que ninguém é especial, que o médium não é... Muito pelo contrário, que já tem... né? As pessoas começam a ver a comunicação ali, né? no dia a dia já. Ele fala aqui do experimentar é o único meio de saber se a mediunidade existe. Até hoje, os kardecistas, os espíritas, eles fazem o curso lá, né? A escolinha de médium, 8 anos de estudo, 8 anos que passa. Estudar é importante, mas não que você só pode exercitar a mediunidade depois de se formar, de ter um diploma, de ter algo parecido. Então, que isso aí fica um alerta também.
Bom, aí o cético ele vai questionar o Kardec sobre a validade das comunicações. Lembra que tem o cara que cobra pelo uso do dom mediúnico, que mistura os espíritas e os cartomantes. Ele fala também olha, mas você tem cartomante, você tem gente que diz que é médium e que é espírita, que lê, e ali os termos se confundem. E aí ele puxa a natureza da faculdade mediúnica, portanto, se opõe a que ela se torne uma profissão, pois que ela depende de uma vontade estranha do médium e que pode lhe faltar no momento em que precisa dela, a menos que ela substitua pela astúcia. O interessante desse livro, que é o Espiritismo, é que faz um retrato do que era, do quanto nós éramos brutos e amarrados, né? Primeiro, nós éramos amarrados pela igreja, pelo poder religioso ali, que não nos, né, que cortou qualquer contato mediúnico entre os dois planos durante séculos. Nós ficamos sem isso. Na hora que aquilo aparece, num primeiro momento vira um show, um espetáculo, vira moda em alguns salões, né? E, claro, um ou outro ali querendo levar vantagem com aquilo, né? A multiplicidade dos médiuns nas famílias torna os médiuns profissionais inúteis, mesmo supondo-se que eles ofereçam todas as garantias desejáveis, o que é muito raro. E aí, tem uma hora lá que o Kardec cita, se acontecesse isso, mas está lá, está no livro, né? Que em alguns centros ou lugares que se dizia que faziam uma oração, que tinham a conversa com os mortos, como as pessoas falavam, se cobrava ingresso. Cobrava o ingresso e depois a comunicação, né? E aí é o que né, a multiplicidade dos médiuns nas famílias torna os médiuns profissionais inúteis, menos pontos que eles ofereçam todas as garantias desejáveis, do que é muito raro. Porque eles falavam, né, eles davam a garantia de que haveria a comunicação. Os médiuns sérios e sinceros, e eu dou esse nome àqueles que comprometem, que compreendem a santidade do mandato de Deus, que Deus lhe confiou, evitam até as aparências do que poderiam fazer pairar sobre eles a menor suspeita de cobiça. Bom, vamos lá. Tem um pedaço aqui que vai falar das mediunidades. Sem dúvida, eles estão livres das imperfeições físicas. Isso aí é quando fala sobre quando fala sobre os espíritos, ele pergunta, né, como é que é a vida, após a morte. E aí ele fala, ó, sem dúvida eles estão livres das imperfeições físicas, isto é, das doenças e das enfermidades do corpo, porque é o que já está na comunicação. Depois a gente, né, mas naquele momento era o que vinha de comunicação chegava, porém as imperfeições morais pertencem ao espírito e não ao corpo. E aí ele forçava muito sobre o comportamento, né? Kardec não deixou claro sobre os 10 mandamentos, né? Mas citava, tanto que os espíritas pegam muito o termo caridade, né? E a caridade, com o tempo, se resumiu ao dar esmola. Kardec, quando a gente lê, deixa muito claro que não era só isso. Aqui tem um pouquinho só da caridade, mas não é o que nos importa. O progresso dos espíritos só se faz gradualmente e algumas vezes bem lentamente. Entre eles, e isso depende do seu aperfeiçoamento, há os que veem as coisas sob o ponto de vista mais justo do que quando estavam vivos. Outros, ao contrário, têm ainda as mesmas paixões, os mesmos preconceitos e os mesmos erros, até que o tempo e as novas provas permitam que eles se esclareçam. Note bem que isso é o resultado da experiência. Portanto, é assim que eles se apresentam a nós nas suas comunicações. É, pois, um princípio elementar do Espiritismo, que existam espíritos de todos os graus de inteligência e de moralidade. Aí ele põe, os espíritos têm todos a mesma origem e o mesmo destino. As diferenças que existem entre eles não constituem espécies distintas, mas graus diversos de adiantamento. Os espíritos não são perfeitos, porque eles são as almas dos homens. E os homens não são perfeitos. Pela mesma razão, os homens não são perfeitos, porque são a encarnação de espíritos mais ou menos adiantados. A gente pensa que, é claro que tinha toda uma coroa de espíritos em volta, um Cristo, né? Era um momento programado, mas a gente tem que imaginar que pegou ali uma humanidade que era bruta, né? Apesar de já ter tanto avanço
para muita coisa ali estava difícil. Esse momento é interessante na hora que ele fala, o Espiritismo é a prova patente da existência da alma, da sua individualidade após a morte, da sua imortalidade, da sua sorte futura. É, pois, a destruição do materialismo, não pelo raciocínio, mas pelos fatos. E Kardec falava muito disso, do Espiritismo trazer fatos para algumas explicações que as pessoas não tinham ali. Ao reencarnar, o homem traz por intuição e como ideias inatas o que adquiriu na ciência e na moralidade. Existe entre o Espiritismo e os outros sistemas filosóficos uma diferença capital. Todos esses sistemas são a obra de homens mais ou menos esclarecidos, enquanto que, naquele que me é atribuído, eu não tenho mérito da invenção de um só princípio. De novo, tem algumas frases aí que eu passei a guardar, até para conversar com alguns kardecistas quando usarem o termo. Aí vem a última conversa, que é uma conversa curta, mas que é muito intensa, que é com o padre, e que é onde ele bate muito ali na igreja. Nessa conversa aí, na tradução, no francês aparece o padre, mas tem no próprio diálogo, porque vem o nome padre e AK nos diálogos. Em alguns momentos, Kardec usa os termos reverendo, meu amigo e senhor abade. Então, os estudiosos, os tradutores aí, acham que Kardec pegou todas as dúvidas dos profissionais ali religiosos e colocou e usou para colocar o que era o pensamento da igreja, dos religiosos, sobre o Espiritismo. Então, e aí ele responde que o Espiritismo expõe seus princípios aos olhos de todos, de maneira que cada pessoa possa formar a sua opinião com conhecimento de causa. O Espiritismo era uma simples doutrina filosófica. Foi a própria Igreja que o ampliou, apresentando-o como um inimigo perigoso. Foi ela, enfim, que o proclamou nova religião. Foi falta de habilidade, mas a paixão não raciocina. Essa é uma frase lá do Kardec, num dos diálogos. E aí tem quando fala assim, não, mas Kardec não batia na igreja. Se você olhar aqui, ele é contra a instituição, muito rígido, né? É uma simples doutrina, né? Era uma simples doutrina filosófica. Foi a própria igreja que o ampliou, apresentando como um inimigo perigoso. Foi ela, enfim, que o proclamou nova religião. Foi uma falta de habilidade, mas a paixão não raciocina. E o interessante aí, que aqui volta no negócio da informação, né, de novo. Se você tem a informação sobre o que você vai atacar, você vai usar a habilidade, você vai ter a razão, né? E a igreja não tinha, ela atacava porque era contra dela. E na hora que você transforma alguém em inimigo, você dá uma força, talvez, que a pessoa não tenha. No caso, tinha, né? Porque a verdade ali era o momento que tinha que ter. Mas é interessante isso aí, né? Que você transforma o seu inimigo, você dá poder para o seu inimigo. A negação do porvir, as simples dúvidas sobre a vida futura, são os maiores estimulantes do egoísmo, que é a fonte da maioria dos males da humanidade. É preciso muita virtude para não escorregar pela ladeira do vício e do crime, sem outro freio além da força de vontade. Que ele, nessa conversa com o padre, e aí eu acho que é a hora que ele cita o reverendo ali, eles falam um pouco de Moisés, falam um pouco de Jesus, e ele cita o momento ali que é materialista demais, né? E que o próprio positivismo tira e que a igreja corta, olha, nada, acaba aqui, não tem, é uma vida, acabou, e você passa a ter atitudes egoístas, né? E aí é o mal da humanidade. E é bonita essa frase aí, é preciso muita virtude para não escorregar pela ladeira do vício e do crime, sem outro freio além da força de vontade. Se Deus, em sua misericórdia, envia aos homens esse socorro para tirá-los da incredulidade, é uma impiedade recusá-lo. Nesse trecho aqui, eu vou ler um trechinho aqui que é bacana aqui, quando ele fala sobre a questão da religião, sobre a necessidade que
ele vira para o padre lá e fala assim, olha, a religião é muito mais do que esse formalismo. A religião não é rituais, você ficar se curvando a pau e pedra. Religião está acima disso. Aí ele fala aqui, ó, a melhor de todas as religiões é, pois, aquela que ensina o que está de acordo com a bondade e a justiça de Deus, que dá a maior e mais sublime ideia de Deus e não o rebaixa, emprestando-lhe as fraquezas e as paixões da humanidade. Não o rebaixa, emprestando-lhe a fraqueza e as paixões da humanidade, que torna os homens bons e virtuosos e os ensina a se amarem todos como irmão, que condena todo o mal feito ao próximo, que não autoriza a injustiça sob qualquer forma ou pretexto que seja, que não prescreve nada de contrário às leis imutáveis da natureza. Aqui bate também na igreja e nos seus dogmas, visto que Deus não pode se contradizer. Aqueles cujos ministros dão o melhor exemplo de bondade, de caridade e de moralidade. Eu vou repetir. Aquela cujos ministros dão o melhor exemplo de bondade, de caridade e de moralidade. Aquela que melhor procura combater o egoísmo e lisonjear menos o orgulho e a vaidade dos homens. Aquela, enfim, em nome da qual se comete menos mal, porque uma boa religião não pode ser o pretexto de um mal qualquer. Ela não deve lhe deixar nenhuma porta aberta, nem diretamente, nem pela interpretação. Ele aqui dá uma pancada boa ali nas religiões formais. Bom, o Espiritismo, como doutrina moral, só impõe uma coisa, a necessidade de fazer o bem e nunca fazer o mal. É uma ciência de observação, que eu repito, isso são trechos do livro mesmo, que eu repito, tem consequências morais e essas consequências são a confirmação e a prova de grandes princípios da religião. Quanto às questões secundárias, ele deixa para a consciência de cada um. O que Deus exige para pôr fim aos sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação. Em uma palavra, uma melhoria séria, efetiva e um retorno sincero ao bem. O Espírito é assim o árbitro da sua própria sorte. Ele pode prolongar seus sofrimentos pela obstinação do mal, suavizá-los ou abreviá-los por seus esforços em praticar o bem. Essa conversa é curta, mas é contundente, ele bate nessa questão da religião, cita ali Moisés, Jesus, fala sobre os 10 mandamentos, mas não coloca ali como estão ali os 10 mandamentos. Aí vem a segunda parte desse livro, e a partir daí eu não colocarei textos, a gente só vai apontar alguns pontos importantes, porque eu acho que desse primeiro livro, a parte principal é essa conversa, são as 3 conversas, a conversa com o crítico, com o cético e com o padre, e que mostra, com perguntas comuns daquela época, as posições de Kardec e o que ele precisava levar ali. Depois, nesse livro, ele vai trazer um resumo do que tinha ali já de informação sobre o Espiritismo, espírito, perispírito, corpo, a união dos 3 fatores resulta no homem, a morte não é nada mais do que a destruição do envoltório material, sobrevivência das afeições, há uma pergunta ali, e aqui é tudo feito por tópicos. Lembra muito o texto do seu Oswaldo em tópicos ali, o final do Evangelho Eterno, que é tudo numerado, um texto mais curto, mais denso, mais objetivo. Existem pessoas de todos os graus de saber, de bondade e maldade, e ali ele põe também por espírito. As comunicações com o mundo invisível, que é o elemento moralizador, poderoso por tirar dúvidas sobre o futuro. Desde que há homens, há espíritos, os espíritos podem se manifestar de maneiras diferentes. E aqui, manifestações, a diversidade na qualidade e nas aptidões dos espíritos. Ali, quando ele fala dos efeitos físicos, das diversidades dos efeitos físicos e das comunicações inteligentes, ele separa ainda que ainda existe um pouco daquelas comunicações ainda onde o médium tem um envolvimento diferente, e o chamamento dos espíritos se faz em nome de Deus. Ele bate muito nessa questão da importância de se ter respeito com as coisas de Deus, a importância de se ter responsabilidade.
Por quê? As pessoas começavam a praticar o espiritismo, a frequentar ali os centros, e depois, na viagem, no livro A Viagem Espírita, em 1862, ele vai colocar um pouco de normas, de padrão, e dizer o que as pessoas têm que fazer. Mas ele fala muito disso do comportamento, do respeito, da prece. E diferente, tem um trecho lá que ele fala assim, olha, diferente de cantorias, de gritos, ou de qualquer ritual, de qualquer coisa, o contato com o plano espiritual deve ser feito através do recolhimento. Aí um dos capítulos é o objetivo providencial das manifestações. O primeiro objetivo, naquele momento, é convencer os incrédulos de que tudo não se acaba com a vida terrestre e que os espíritos ajudam o homem de talento pela inspiração oculta. E ele fala assim, muito me perguntam se os espíritos podem mudar, né? Se a comunicação, já que não há a relatividade da matéria, se eles poderiam dar uma ajudinha, né? E aí ele fala, não, é a inspiração e Deus nos dá essa ferramenta, o contato, mas quer que cada um dê o seu passo. Sobre os médiuns, a parte dos médiuns é muito interessante. Os médiuns apresentam numerosas variedades, ali eles falam de todos os meios de comunicação, a escrita é mais simples e mais rápida, os espíritos se comunicam quando querem ou podem, e é necessário que o médium tenha recolhimento e prece. Distinguir os estágios do espírito, o recolhimento e prece, o recolhimento e prece e distinguir os estágios do espírito é muito importante, porque Kardec fala o tempo todo sobre a razão, da gente não ter a emoção simplesmente no contato com o plano espiritual, a emoção. Precisamos ter a razão. Né? Tem uma hora que ele fala assim, recebeu a comunicação, duvidou da autoria, pergunte em outros lugares se é a mesma, se segue o mesmo padrão. Se aquela pessoa, né, porque ali ele cita alguns compositores, algumas coisas assim, apareceu essa comunicação dizendo que é o Joãozinho, será que no outro lugar o Joãozinho também diz a mesma coisa? Use a razão para saber o grau de contato que você tem, né, onde você está. E aí aqui são as advertências aos médiuns, e a todos nós, né? Os médiuns que deixam a desejar sob o ponto de vista moral têm as piores comunicações, então ele fala muito disso, quer trabalhar no espiritismo, quer fazer parte disso, estudar, tem que ter o comportamento, não adianta falar uma coisa e agir de uma outra maneira. Está relacionado à superioridade moral, que ele fala disso, vamos fazer um trabalho, querem os melhores espíritos, quer a melhor orientação, tem que ter a superioridade moral, e a faculdade mediúnica é um dom de Deus, como todas as outras faculdades. E aí ele bate aqui um pouco, a gente vai ver depois, mais adiante lá na Viagem Espírita, que ele fala das vaidades e do orgulho do médium, que é o que pode destruir um médium. Então ele fala, é a responsabilidade que você tem, que você é apenas ali uma ferramenta de um trabalho maior. A identidade dos espíritos, a natureza e aí é o que ele fala, né, do ensinamento, é o que importa, se é digno de quem assina. O espírito revela sua identidade por uma infinidade de circunstâncias, que eram as perguntas mais comuns ali. Contradições, submeter todas ao controle severo da razão, e essa é uma frase dele. A concordância nos ensinamentos, né, do coisa. E quais que eram as consequências imediatas do espiritismo? Serve para provar materialmente a existência do mundo espiritual. É interessante isso, né? Provar materialmente a existência do mundo espiritual. A necessidade do aprimoramento na vida presente, a certeza da vida futura e suas consequências, e a prática da caridade. Dessa da prática da caridade, eu vou ler um trechinho aqui para vocês, que fala desse negócio mais amplo da caridade, e que é importante a gente saber disso, até para a gente, no dia que falam, não, mas não é os 10 mandamentos, é a caridade, basta ser caridoso. E aqui ele não fala dos 10 mandamentos claramente, mas passa por ali. Fala assim, deixa eu ver onde eu tenho que começar aqui.
Vamos lá. A certeza da vida futura e de suas consequências muda totalmente a ordem das ideias e faz ver as coisas sob um outro aspecto. É um véu levantado que deixa ver um horizonte imenso e esplêndido. Diante do infinito e da grandiosidade da vida do além-túmulo, a vida terrestre desaparece, como o segundo diante dos séculos, como o grão da areia diante da montanha. Com a certeza do futuro, o homem espera e se resigna. Com a dúvida, ele perde a paciência, porque nada espera do presente. Quando a maioria dos homens estiver imbuída dessa ideia, quando ela professar esses princípios e praticar o bem, daí resultará que o bem levará vantagem sobre o mal aqui na terra. Que os homens não procurarão mais se prejudicar mutuamente, que eles regularão suas instituições sociais com vistas ao bem de todos e não em proveito de alguns. Em uma palavra, eles compreenderão que a lei da caridade, ensinada pelo Cristo, é a fonte da felicidade. Mesmo neste mundo, irão basear as leis civis sobre as leis da caridade. Quando os sábios, do alto de suas cátedras, proclamarem a existência do mundo espiritual e de sua ação nos fenômenos da vida, eles infiltrarão na juventude o antídoto contra as ideias materialistas, ao invés de predispô-la à negação do futuro. Quer dizer, nesse texto ele já fala daqui, né? Que fala, é a caridade ensinada pelo Cristo. Eu estou talvez ser um pouquinho mais claro e deixar claro ali os 10 mandamentos. Bom, dentro ainda do livro ele tem aqui algumas soluções. Nós vamos ter que acelerar, que a melhor parte é a parte final. Algumas soluções dos problemas espíritas, pela doutrina espírita. Pluralidade dos mundos, nada explica o privilégio exclusivo da Terra. A alma atua mais especificamente sobre os órgãos do pensamento, do sentimento, e aí ele explica o homem durante a vida terrestre, seu estado intelectual e moral é o que tinha antes de sua união com o corpo, as ideias inatas são resultado do conhecimento, a prosperidade do mal tem terríveis consequências nas encarnações seguintes, os espíritos encarnam em meios que lhe é simpático, que perguntam deles sobre família, como que formam, e o homem após a morte, a lucidez das ideias, a memória do passado e os reencontros com as famílias, com os amigos. E a importância da prece. Ele fala da oração, do recolhimento e da importância de se estar o tempo todo com Deus. No segundo livro, que é o Espiritismo na sua expressão mais simples, nós vamos ter aí que vai reunir os livros, os livretos escritos por Allan Kardec entre 1862 e 69. São os livretos. O Espiritismo na sua expressão mais simples, resumo das leis dos fenômenos espíritas, que é muito interessante, caráter da revelação espírita, catálogo racional das obras para se fundar uma biblioteca espírita e discursos pronunciados pelo aniversário de morte de Allan Kardec. Aqui no Brasil ganhou essa forma o livro. O catálogo racional das obras, ele traz as obras de Allan Kardec, algumas outras obras que falam sobre o espiritismo, e ele coloca e dá um destaque, fala que é importante que leiam as obras contra o espiritismo, até para você saber quais são os argumentos que são usados. No espiritismo, a sua expressão mais simples, era um livreto para quem chegava na sessão, para quem chegava na sociedade espírita e queria começar a estudar. Então ele entregava esse folheto, trazia esse livreto, a origem do espiritismo, lá nos Estados Unidos em 1850, da América o fenômeno foi para a França, o lápis é um objeto, depois os médiuns escreventes, e aí ele conta essa historinha, como que era essa comunicação do lápis amarrado na cesta ou na prancheta para se conseguir, e depois passou para o médium. As 3 coisas essenciais no homem, ele fala, dá o conceito de alma, corpo, perispírito, que era a dúvida das pessoas, como que os espíritos se apresentavam aos médiuns, da forma análoga que tinham na vida, e fala muito disso, 3 ou 4 anos ganhou partidários em vários países, principalmente nas classes mais esclarecidas. Kardec mostra nesse livreto a satisfação de ver o trabalho crescendo. O espiritismo não é uma descoberta moderna, ele lembra de uma maneira muito concisa que o que vem desde antes de Jesus, do que o que vinha na humanidade, lembra de uma outra forma, mas é um dos folhetos do seu Oswaldo. Se você pensar,
seu Oswaldo coloca, né, ele puxa lá a lei, puxa o coisa, e sempre lembra disso daqui, faz um retrospecto curto, mais do que foi a história da espiritualidade no país. A justiça de Deus não deixa vício algum sem punição e nenhuma virtude sem recompensa. E as verdades fundamentais, Deus, alma, imortalidade, penas e recompensa. No segundo livreto, que é o resumo dos espíritos, Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, os espíritos são princípios inteligentes, o livre-arbítrio, Deus não criou o mal, estabeleceu as leis, fala sobre as encarnações, o desenvolvimento. Pelo Espiritismo, Deus vem fazer um último apelo à prática da lei ensinada pelo Cristo, a lei do amor e da caridade. E aí, tem aqui um trechinho, que eu vou ler aqui, que ele fala justamente disso, ele fala, os males que afligem os homens na terra têm por causa o orgulho, o egoísmo e todas as más paixões. Pelo contato de seus vícios, os homens se tornam reciprocamente desgraçados e se punem uns aos outros. Se a caridade e a humildade substituírem o egoísmo e o orgulho, eles não mais buscarão prejudicar-se mutuamente, respeitarão os direitos de cada um e farão que reine entre si a concórdia e a justiça. Pelo Espiritismo, Deus vem fazer um último apelo à prática da lei ensinada pelo Cristo, a lei do amor e da caridade. Tendo a terra chegado ao tempo marcado para que se torne morada de paz e felicidade, Deus não quer que os maus espíritos encarnados continuem a causar-lhe perturbação. Em prejuízo dos bons, é por isso que deverão desaparecer. E aí ele fala aqui, entra no texto, já da expulsão dos cabritos e fala da separação, né, não fala do Apocalipse, mas já dá um sinal. As máximas extraídas dos ensinos do Espírito, que é um dos capítulos desse livreto, fala do progresso moral e intelectual. O verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações, mas aquele que aproveita seus ensinos. O egoísmo, orgulho, vaidade, ambição, cupidez, ódio, inveja, ciúme, maledicência são as ervas venenosas. O essencial não é orar muito, mas orar bem. A prece não pode mudar os decretos da providência. A caridade não consiste apenas na esmola. A caridade por pensamentos, palavras e obras. Eu vou ler mais um trechinho aqui para vocês, porque isso é bem bacana. Quer ver? Aqui, ó. Aqui, ó. Não. Vamos pular esse pedaço, que vai ser longo demais e onde eu quero chegar não vai dar. O outro livreto, o resumo da lei dos fenômenos espíritas, como ciência prática consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos, como filosofia compreende todas as consequências morais. Nesse trecho ele vai falar muito sobre a importância do comportamento justo, da prática moral. O progresso do espírito só se realiza com o tempo, puxa ali a importância das encarnações e como aproveitar esse tempo. Os espíritos se manifestam de várias formas, a visão, a audição, o tato, o ruído, perispírito, matéria etérea. Os espíritos superiores só se ocupam das comunicações inteligentes. Aí ele fala do pensamento sem rituais ou objetos feitos em nome de Deus. O médium não possui senão a faculdade de se comunicar. Os espíritos superiores não vão às reuniões fúteis, porque aí ele fala muito da responsabilidade. Dessa Espera aí, gente, só um minutinho, eu não vou achar aqui. Não, ele tá certo. E aí a seriedade e o recolhimento na prática. O caráter da revelação espírita, vamos já descer tudo, que fica mais fácil. Característica essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade, e é disso que a gente tem que buscar. O ensino é, na realidade, a revelação de certas verdades científicas ou morais, físicas ou metafísicas. Esse homem do gênio, que eles usavam muito esse termo para falar das pessoas ditas especiais, que faziam alguma coisa, cientista ou um iniciador ou um filósofo. Então, esses homens de gênio é um espírito que tem vivido mais tempo, reencarnam para fazer outros, aproveitar isso que sabem. Ensinar os homens verdades que esses ignoram. As religiões são instrumentos de dominação. A religião cristã não pode evitar esses parasitas, que é uma hora que ele fala dos ministros, dos padres e combate isso.
E aí entra no que fala da lei. A lei do Decálogo tem todos os caracteres de sua origem, enquanto que outras leis mosaicas, fundamentalmente transitórias, muitas vezes em contradição com a lei do Sinai, são obra pessoal e política do legislador hebreu. Aqui é interessante citar, porque alguns tentam falar assim, olha, o próprio Moisés criou outras leis que não os 10 mandamentos para administrar aquele povo. E a igreja trocou os 10 mandamentos por outras regras, por outras normas. Então, os 10 mandamentos não têm mais importância. E aí ele fala muito pelo contrário, está lá na sua origem, é super importante, que as outras leis que Moisés precisou criar, outras normas, era para administrar, que era o legislador hebreu, era para administrar aquele povo. O Cristo e Moisés foram os dois grandes reveladores que mudaram a face do mundo, e ali ele puxa, essa aí não foi ditada, ele fala que o Espiritismo não está ali ditado completo, nem imposta a crença cega. Se o Espiritismo tivesse vindo antes, isso é muito interessante, das descobertas científicas teria sido abortado, como tudo quanto surge antes do tempo. E ele fala, é este o momento de surgir o Espiritismo. O positivismo precisava vir antes, alguém precisava, aí ele resgata um pouco, não de uma maneira muito clara, como fez Polidoro, que mostra todo esse, e dá para a gente todo esse caminho, né? Mas ali ele já fala um pouco, olha, se preparou o terreno para chegar o Espiritismo e precisou a ciência negar tudo. Enviar-vos eis o Consolador, o Espírito da Verdade, que estabelecerá todas as coisas e vô-las explicará todas. E o Espiritismo, partindo das próprias palavras de Jesus, é consequência direta da sua doutrina. E aí ele puxa, ele lembra de Jesus e encerra esse livreto. Disso ainda fala da pluralidade do ensino. Vamos no que é a parte mais bonita e talvez diferente A gente tem 15 minutos aqui para encerrar. Que é a viagem espírita em 1862. Que começou muito antes disso. Kardec viajou muito pouco, né? Ele se concentrou na França. Fez algumas viagens para a época consideradas rápidas, né? Ele fala do outono, né? Então pega ali 3 meses, mas que para a época era uma viagem relativamente curta, porque não podiam comprometer a feitura da obra. A primeira viagem foi em agosto de 1860 em Lyon, a segunda em outubro de 1861 e depois em outubro de 1862, que aí essa foi uma viagem maior. Interessante, e aí no livro tem toda uma parte que não são os discursos de Kardec, mas que é o tradutor, que puxa um pouquinho do contexto ali. Quem que Kardec encontrou, como que encontrou, o que os documentos dizem da relação dele com essas pessoas e a satisfação que ele tinha de levar para outras comunidades boas notícias. Notícias de que aqueles grupos estavam crescendo, que o Espiritismo conquistava um número maior de adeptos, que envolvia as pessoas e que a obra dele ali estava dando frutos. Nesses discursos, ele vai dar muitas instruções para esses grupos, para esses centros, vai falar da doutrina, da organização e da administração desses centros, e por toda parte, e que isso o que ele força em todos os discursos, por toda parte a ideia espírita começa a ser difundida. Num primeiro momento, ele fala das impressões gerais dele, da propagação das ideias espíritas, se desenvolveu em razão dos ataques, ele fala muito disso, atacaram sem conhecer o espiritismo e como não tinham argumentos nenhum, nos deu mais força. Começa a ser difundida das classes mais esclarecidas, né? E isso era importante, ele buscava isso, pessoas esclarecidas, pessoas com conhecimento. Os médios se multiplicam, mas ainda há poucos grupos. As comunicações inteligentes, e quando Kardec fala dos médiuns nos discursos, é uma coisa bonita. Você vê a satisfação, porque são as ferramentas, né? É o que vai fazer essa máquina toda mexer. Tem um trecho aqui, eu não coloquei aí, mas é interessante que Kardec cita as mulheres.
Porque naquela época as mulheres tinham um espaço muito pequeno. Elas na igreja não podiam falar, elas não podiam ser sacerdotisas, não podiam, né? Era tudo castrado para a mulher. E o Espiritismo foi o lugar onde a mulher começou a ter voz. Né? Eram as médiums, faziam as psicografias, estudavam, elas podiam praticar aquilo, elas podiam envolver, né? Elas se envolviam, estavam próximas do homem, não era algo mais de um grupo seleto ali. Aí fala dos motivos de convicção, que variam, que as pessoas chegam e falam, olha, eu vim para o Espiritismo por esse ou por aquele motivo. Fala das crianças educadas nos princípios e o raciocínio precoce. E é tão interessante isso que nos traz, e aí dá para usar isso para todos nós como pais, como avós, como tios, como que em determinados momentos nós vamos pegar um espírito que está ali chegando na encarnação. Ali era a primeira geração do espiritismo, daquele espiritismo ali, já era uma geração mais velha, né? Eram pessoas mais velhas. Mas começavam a chegar, a encarnar espíritos onde os pais já estavam familiarizados, ou já ouviam, ou já estudavam sobre o espiritismo. E aquilo era uma porta totalmente, era um momento diferente para o espírito encarnar. Era um diferencial aquilo, né? Porque ele vinha para um ambiente familiar já preparado. E aí, nesse trecho que ele fala das crianças, ele fala assim, olha, até as crianças de pais espíritas são mais, eu vou usar a palavra evoluída, mas não é isso que ele usa, são mais educadas, são mais gentis, são mais estudiosas, são mais obedientes. Por quê? Porque têm princípios, enxergam a vida de uma outra maneira. E ele falava isso com entusiasmo. Por quê? Porque ele conseguiu, e aí a gente pode pensar que é uma coisa boba, mas não é. É o fruto do trabalho. Ele preparou ali o terreno e a próxima, e vinha já uma outra geração. E essa outra geração vai jogar para outra, né? E ele fala com muito entusiasmo. Ele faz, nos discursos pronunciados, ele vai dizer muito isso, são frases dele. Se nos inferiorizarmos, não realizaremos o que nos compete realizar. Então, em nenhum momento ele fala, eu sofri muitos ataques, mas nunca baixei o nível, porque eu tenho uma obra e não posso fazer, e tem um tempo. Os espíritas, aí ele falava que eram os que creem pura e simplesmente, os que percebem o alcance moral e os que praticam a moral. Fora da caridade não há salvação. Quando ele fala aqui, e tem um negócio que médiums devem controlar a vaidade. Isso aqui eu quero pegar porque isso serve para todos nós, serve para todos nós. E é um texto que nos leva a uma reflexão bacana. É curto o texto, não é... Aqui, ó. Não apenas na França, mas também no estrangeiro, e posso dizer que os médiuns profissionais são hoje raras exceções na Europa. Onde quer que minhas obras penetram e servem de guia, o Espiritismo é visto sob o meu verdadeiro aspecto, isto é, sob um caráter exclusivamente moral. Por toda parte, os médiuns, devotados e desinteressados, compreendendo a responsabilidade de sua missão, veem-se cercados da consideração que lhes é devida, qualquer que seja a posição social. Aí mais para frente ele volta a falar dos médiuns. Ao lado da especulação material, há aquela a qual poderíamos chamar a especulação moral, isto é, a satisfação do orgulho, do amor próprio. No caso dos que acreditam, sem interesse pecuniário, ser possível fazer do espiritismo um pedestal honorífico para se colocar em evidência. As qualidades do verdadeiro espírita são a abnegação e a humildade, conforme a máxima do Cristo. Quem exalta será humilhado. Um grupo não menos irracível, acreditai, é constituído por médiuns fascinados. Por orgulho, estão de tal forma persuadidos de que tudo quanto recebem é sublime e só pode vir dos espíritos superiores, que se irritam, os médiuns, com a menor observação crítica, a ponto de se malquistarem com seus amigos quando estes têm a inabilidade de não admirar o que lhes parece absurdo. Todavia, essa é a tarefa dos espíritos obsessores, que para melhor manter o médium sob a sua dependência, induzem-no ao afastamento, mesmo à aversão,
por quem quer que possa lhes abrir os olhos. Há ainda os que são dotados de uma suscessibilidade levada ao excesso. Agastam-se com as mínimas coisas, mesmo com o lugar que lhes é destinado em uma reunião. Se esta não é de bastante evidência. O lugar, se não é de bastante evidência, são as vaidades ali. Com a ordem estabelecida, se este não é de bastante evidência, ou com a ordem estabelecida para a leitura das comunicações, ou com o fato de se recusar a leitura daquelas cujo tema não parece oportuno ao momento. Então ele fala sobre isso. A não dar a importância a médiuns que antes constituem um entrave do que um recurso. Em sua presença, está-se sempre pouco à vontade, no temor de os ferir com ações, por vezes, as mais insignificantes. E ele fala, olha, não fique... O médium começou a dar problema, não tem que ter, siga com o trabalho. Pondo-se de lado o grau da faculdade, as qualidades de um bom médium são a modéstia, a simplicidade e o devotamento. Deve oferecer seu concurso tendo em vista ser útil e não para satisfazer a sua vaidade. Não deve nunca ater-se às comunicações que recebe, pois de outra forma poderia fazer crer que nelas põe algo de seu, algo que tem interesse em defender. São igualmente esses que recebem as melhores comunicações, uma vez que se não deixam dominar pelos espíritos orgulhosos. Os espíritos mentirosos os receiam, pois que se reconhecem impotentes para deles abusar. Quanto aos outros, ou não compreendem a doutrina, ou não querem compreender. E aí ele fala dos médiuns com a moral. É interessante como a preocupação ali é grande com a ferramenta que vai ter para trabalhar. Bom, no segundo discurso, ele fala que é preciso que os espíritos estejam maduros para que criem raízes, e aí ele começa a falar do espiritismo, que o espiritismo já está se enraizando e que agora chegarão os momentos, as pessoas mais precisam chegar. Compreender para crer se tornou uma necessidade imperiosa, compreender para crer. Passou a era da crença cega. O espiritismo está destinado àqueles para os quais o alimento intelectual que lhe é dado não basta. É boa essa frase. O espiritismo está destinado àqueles para os quais o alimento intelectual que lhe é dado não basta. Fala dessa importância de estudar. O espiritismo vem preencher o horror do vazio, porque o materialismo traz esse vazio, tudo acaba e depois disso é uma escuridão, acabou, morreu e não tem mais nada. E o vazio que ele fala também das pessoas que partem, que vão para o plano espiritual. O materialismo ameaçava fazer a sociedade mergulhar em trevas, e aí nesse aspecto ele bate muito nisso. E no terceiro discurso, a caridade é a base de tudo, é a pedra angular de todo edifício social. Eu tinha separado um trecho aqui, mas ele é imenso, não dará para a gente falar daqui, ficaria muito longo, mas que fala um pouquinho dessa caridade e joga ali para os 10 mandamentos. A importância da vida corporal diminui à medida que se cresce na vida espiritual, constante aprimoramento moral e pregai por palavras, mas principalmente por ações. Kardec fala muito nisso nos discursos, quando ele chega nas comunidades, ele fala assim, olha, vocês, a gente tem que lutar contra o materialismo, porque ameaça, porque gera o egoísmo nas pessoas, e se nós estamos lutando com isso, nós temos que dar o exemplo. Não basta fazer, mas tem que dar o exemplo. E aí, depois, ele encerra com as instruções para os grupos. Com o recolhimento, oração sem formalismo, a manutenção da hora de pensamento em alta, como que deveriam ser as reuniões. E ele diz um negócio muito interessante, que assim, no livro tem até um exemplo de não é um contrato, mas um termo onde as pessoas que vão ali na sociedade se responsabilizam a estudar, a usar da responsabilidade, do recolhimento, da oração. E ele cita muito isso, olha, que não tenha formalidade. Que as pessoas se reúnam no lugar para tratar das coisas de Deus, para aproveitar essa porta que foi aberta e que estava trazendo muita informação ali. Num dos livros, que é esse, o Espiritismo na sua expressão mais simples,
o último capítulo são os discursos que foram feitos de 1 ano de desencarne de Kardec, que eles inauguram ali um monumento, que gera uma certa confusão, porque a mulher dele não queria, e aí tem aquele negócio da imagem. Tem uma carta dele, que depois, se vocês tiverem tempo, por favor, leiam. E aí, eu queria encerrar, porque a gente vai ter que encerrar mesmo, com 3 trechos importantes para a gente refletir. O primeiro, existe entre o Espiritismo e outros sistemas filosóficos uma diferença capital. Todos esses sistemas são obras de homens, mais ou menos esclarecidos, enquanto que naquele que me é atribuído, eu não tenho mérito da invenção de um só princípio. Disse a filosofia de Platão, de Descartes, de Leibniz, não se dirá nunca a doutrina de Allan Kardec, e isso é excelente, pois que importância teria um nome em um assunto tão grave? Ele se coloca, né? Está lá no que é Espiritismo. Na Viagem Espírita, em 1872, é o título do livro, todavia outros virão depois de mim, que vou mostrarão também e cuja voz, mais poderosa do que a minha, terá para as nações o brilho vivaz da trombeta. Sim, meus irmãos, espíritos mensageiros de Deus, encarregados de estabelecer o seu reino na terra, logo surgirão entre vós e os reconhecereis por sua sabedoria e autoridade de sua linguagem. E aí, para a gente encerrar, eu acho que vale a gente pensar nesta frase. Aquele filho de Deus que chegou a saber que o Espiritismo é escola de verdade, amor e virtude, jamais se tornará escravo de instituições ou de estatutos humanos. E com isso, assumiu tremendíssima responsabilidade, porque aquele que pode saber e sentir mais perante Deus, tanto mais terá que dar dignos frutos pelo exemplo em face do mundo. A gente vai lá atrás, e aí que é o importante, conhecer do primeiro momento que foi dito aqui, que o Sampaio falou, que ele relembrou o que era o momento, como que foi, o que estava se construindo ali para o Cristo Elias encarnar como Allan Kardec, como que estava sendo preparado aquilo. Nós passamos aqui nesse ciclo pelas obras de Allan Kardec, pelos principais conceitos dele, vimos essas outras obras que às vezes podem ser até inéditas para muitas pessoas, porque não se estuda isso. E essa frase aí está lá no Evangelho Eterno, por Oswaldo Polidori, e que fala, é um texto grande, eu me permito aqui a ler, grande não, mas é um texto um pouquinho maior do que essa frase. E que ninguém invente, e está assim aqui no Evangelho Eterno. Essa aqui é a edição de 2001, e ainda aparece a palavra Espiritismo. Que ninguém invente modos de crer, porque isto é abominável diante de Deus, cujas leis são eternas, perfeitas e imutáveis, bastando-se a si próprias, sem necessitar de advocacias ou apadrinhamentos humanos. Eu ia pular um trecho, mas seguirei aqui. A matéria deve ser usada com respeito devido, nunca, porém, adorada. O espírito que adora a matéria comete ato abominável, porque se desonra como espírito, como superior que por Deus foi feito. Faça o filho a sua parte, porque a parte de Deus é com o próprio Deus, está acima de todas as cogitações humanas. O espiritismo essencial jamais será um montinho de pílulas ou teoriazinhas engarrafadas. Infelizmente, os grupinhos mandonistas que se levantarão, acreditando-se juízes e fiscais de seus irmãos, fabricarão tais bugiarias. Deus, verdade, amor e virtude, eis as 4 palavras que definem o espiritismo essencial. Que livros e homens as definem ao infinito. Aquele filho de Deus que chegou a saber que o Espiritismo é a escola de verdade, amor e virtude, jamais se tornará escravo de instituições ou de estatutos humanos. E com isso assumiu tremendíssima responsabilidade, porque aquele que pode saber e sentir mais perante Deus, tanto mais terá que dar dignos frutos pelo exemplo em face do mundo. E termina essa página da seguinte maneira: e lembra-te, filho de Deus, que a desencarnação é, em muito ou em pouco, para todos os que estão sujeitos ao desencarne, uma caixa de surpresa. Pratica, pois, o bem, para que as mesmas te sejam favoráveis. Assim desejamos. Aí eu encerro com esse texto que está aqui no Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas.
Eu acho que, se vocês puderem, leiam esses livros. É importante a gente buscar, porque explica muita coisa. Vamos entrar num momento em que as pessoas estarão curiosas sobre informações da espiritualidade. Tem aí o centenário de Chico Xavier, um monte de evento acontecendo, as pessoas começam a perguntar. Esses dias eu estava contando para a Kátia, uma amiga minha da rádio pediu para fazer uma pergunta, nós ficamos 1h30 no almoço falando sobre as coisas de Deus. E ela começou com Chico Xavier, que ela viu um negócio no filme que não entendeu, aí ela lembrou que viu o trailer do Nosso Lar, perguntou daquela muralha, da muralha falou do reencontro, aí ela lembrou da mãe dela que desencarnou, do marido que desencarnou, e a gente ficou 1h30 falando disso. Tem uma novela que o protagonista é um espírito, que a cena que deu pico de audiência, a maior audiência do horário das 6 horas, foi o dia em que ele reencontrou a mãe, e a mãe leva ele até os avós que estavam desencarnados, né? Que tem um espírito que é um anjo guardião que o recebe ali. E que as pesquisas da Globo mostram que as pessoas que assistem a novela, porque é a maior audiência, né? É a maior audiência do horário das 6, supera a novela das 7. Tem muitas pessoas que são protestantes, que são evangélicas, que a princípio recusariam essa história, né, que não assistiriam essa novela. Porque isso tem um negócio que Kardec fala ali, em vários momentos apareceram nisso. As pessoas, por mais que elas não acreditem, por mais que as igrejas travem, porque é o interesse da igreja não mostrar que a vida continua, porque a gente precisa de um intermediário, por mais que elas fazem isso, nós somos espíritos. Nós viemos do outro plano e sabemos que vamos voltar para lá. É que a matéria, a gente, né, tem, um desvia para cá, o padre puxa para lá, tem o interesse dele, mas lá dentro, no nosso inconsciente, no nosso miolo da centelha, aquilo pulsa. Nós queremos essa explicação. Vem aí o Nosso Lar. Quando vier o Nosso Lar, as pessoas vão pipocar mais ainda de perguntas. Então, que todos nós possamos estudar, pensar muito nisso, tentar quebrar esse negócio de kardecismo, porque o próprio Kardec falou, olha, não é o espiritismo. E um século depois, o mesmo Cristo, como Oswaldo Polidoro, falou, chega agora de espiritismo e é divinismo, porque não tem nem mais um espírito ou algum espírito como intermediário. É o contato direto do espírito filho com o espírito pai. Na semana que vem, o Sampaio, que está ali, abre uma nova fase do ciclo. Vai falar e conheceu muito, porque conviveu nessa encarnação com Cristo Elias, como Oswaldo Polidoro. Espero que conte muitas histórias boas, que conte coisas que só ele ouviu naquelas caronas, e aí a gente vai caminhar e essas informações serão úteis para a gente até compreender muito mais a obra do mestre Polidoro. Obrigado, gente. E no começo eu pulei uma parte, me desculpem, mas eu ensaiei com minha filhinha de 5 anos, deu 2 horas, eu cortei.